que aconteceu? Houve agressão de fato. Ele agrediu ela. Independente dela ter agredido ele, entenda o seguinte, quando a pessoa, sob o ponto de vista criminal, vai usar da legítima defesa, essa legítima defesa, ela tem um critério. Ela tem que ser proporcional à lesão dele. Então, por exemplo, se ela chegou com um pedaço de madeira, porque eu não consegui compreender o que foi aqui, mas se ela chegou com um pedaço de madeira e bateu nele, ele vai se defender, naturalmente vai bater nela com aquele pedaço de madeira também. É proporcional à agressão ali, ou seja, ele revidou proporcionalmente à agressão. Mas veja só, por um ponto de vista, essa agressão é proporcional. Por outro ponto de vista, porque é subjetivo, é uma interpretação que a pessoa que vai avaliar, o juiz, o promotor, o delegado ou a delegada vai avaliar, pode entender que não é proporcional. Por quê? Pô, mas é uma mulher. Um homem está agredindo uma mulher. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente vai analisar aqui sob dois pontos de vista. Um ponto de vista criminal, que aí o rapaz ele possui um advogado, uma advogada, está fazendo lá o trabalho. E sob o ponto de vista de concurso público, que é o que nos interessa aqui. Tá? Tanto o direito público, o direito da administração pública, quanto o direito penal, eles possuem princípios que norteiam toda essa relação. Vou dar um exemplo bem clássico. No direito penal existe um indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, o réu vai se beneficiar com a decisão. A decisão vai ser favorável a ele. Esse é o primeiro ponto. Já no direito administrativo, ou seja, no direito onde envolve a administração pública, não existe um indúbio pro réu. Existe um indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida, vai prevalecer sempre em favor da administração pública. Vocês têm que levar isso como a ferro e fogo. Essa informação que eu estou trazendo para vocês, vocês têm que levar isso como uma bíblia. O que a administração pública fala é a verdade. Por isso que existe o princípio, por isso que existe a fé pública. Todos os agentes da administração pública, eles têm fé pública. O que ele fala é a verdade e ponto. Só que essa verdade não é uma verdade absoluta, ou seja, não é uma verdade ponto. Ela admite uma prova. Então, se a pessoa está dizendo assim, se chega um policial militar, existe o policial militar e existe um cidadão. Aí o policial militar agarra aquele cidadão, dá uns tapas nele, algema ele e leva para a delegacia. Aí ele chega para o delegado e para o inspetor e registra a ocorrência, dizendo, olha, esse meliante estava furtando. Eu enquadrei ele, estou trazendo ele aqui para fazer aí a autuação do crime. Aí o meliante vai falar assim, o suposto meliante vai falar assim, não, mas eu não fiz nada. Em quem que o delegado vai acreditar? Né? Vai acreditar no policial. Por quê? Porque ele tem fé pública. Sempre a administração pública tem a fé pública. Só que essa fé pública, se o suposto meliante provar, como é que ele prova? Aí é uma outra situação, né? Existem imagens, existem testemunhas, existe um monte de coisa, né? Mas se ele provar que aquele policial militar está mentindo, então aquela presunção de veracidade, ou seja, aquela fé pública, ela cai por terra. E isso é levado a ferro e fogo nos concursos da Polícia Militar. Vocês que vão fazer concurso da Polícia Militar, quem está com a fichinha limpa, tudo bem. Agora, quem tem problema na justiça, quem tem problema em registro de ocorrência, tem que prestar muita atenção nessa situação que eu estou falando aqui. Beleza? A administração pública tem fé pública, o que ela fala, em princípio, é a verdade. Quando um réu, diante de um processo criminal, ele está ali, ele vai dar uma informação, se a administração, não for comprovado que ele fez o determinado ato, o crime, ele vai ser absolvido de alguma forma, tá? Entendo isso como uma regra e é indiscutível isso, tá? Beleza, por que eu tenho que falar isso? Porque a aprovação no concurso público, o trâmite no concurso público a respeito da pesquisa social, ela vai fixar exatamente nessa situação aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui uma certidão de reprovação de um cidadão, de um candidato que já foi reprovado, a gente tem aí uma experiência de algumas pessoas e vou mostrar para vocês
um caso semelhante, tá? Então, o que aconteceu com esse cidadão aqui? Ele, a esposa ou a ex-companheira, foi até a casa dele e acabou tendo agressão. Houve uma agressão mútua, tanto da parte dela quanto da parte dele. Sob o ponto de vista criminal, ele vai tratar isso com a advogada e vai seguir o baile lá. E eu vou explicar o resultado do processo criminal, ele vai interferir diretamente no concurso público. O presente expediente refere-se ao candidato fulano de tal do concurso de formação de soldados, tornando disponível blá blá blá, ponto. Dos fatos, durante o exame social e documental, foi constatado em desfavor do candidato um registro de ocorrência. Então existe lá um registro de ocorrência, onde figura como autor de ameaça e lesão corporal, abre aspas, violência doméstica, provocada por socos, tapas e pontapés, que gerou um processo número tal, onde teve extinta a punibilidade com base no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. O artigo 107, inciso 6, vamos tentar lembrar aqui o que é. Código Penal. Esse artigo, ele fala sobre a extinção de punibilidade. Ou é pela prescrição, ou é pela retratação, ou seja, a desistência da pessoa. Vamos lá. Extingue a punibilidade pela morte, pela anistia, pela retroatividade. Inciso 4. Pela prescrição, decadência ou perepção. Tá. Gente, olha só como é que é interessante. Extinguir a punibilidade, o que é extinguir punibilidade? Ou seja, aquele cara não vai ser punido. Mas por que ele não vai ser punido? Porque nesse caso, houve a prescrição do crime. E o que é a prescrição do crime? O que é prescrição? O direito da pessoa ter sido tomado pelo lapso temporal. Então, por exemplo, se uma pessoa deve para outra pessoa, dependendo do título de crédito, se for uma duplicata, se for uma fatura, se for um boleto, se for um cheque, isso vai depender. E cada item desse é um prazo prescricional diferente. Então, o direito dessa pessoa pleitear o seu crédito junto ao devedor vai depender do que está escrito lá no Código Civil. Isso chama-se prescrição. Isso sob o ponto de vista civil. Só que no criminal, a pena daquela pessoa, a punibilidade daquela pessoa, se ela não for punida dentro daquele período ali, o direito está prescrito. Ou seja, o Estado não pode mais penalizar aquela pessoa ali. Por quê? Porque passou o tempo. Existe um termo chamado dormi íntimus num succurrite jus. E o que significa isso? Foi a única coisa que eu aprendi na faculdade, tá? O que significa isso? O direito não socorre a quem dorme. Então existe a prescrição. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês: ele cometeu o ato ou não? Pelo que está escrito lá no registro de ocorrência. Sim ou não? O Eros respondeu aqui. Vamos lá, Eros. Sim, cometeu, com socos e pontapés. Sim, ele cometeu. De fato, ele cometeu. Só que por que ele não vai ser punido? Por que ele não vai ser punido? Porque prescreveu o direito dele ser punido pelo Estado. É claro que ele seria processado, tá, aquela coisa toda. Mas o direito dele ser punido pelo Estado está prescrito. O Estado não pode correr atrás dele para penalizá-lo. Por quê? Porque prescreveu. Então ele cometeu o ato, concorda? Então esse cidadão foi reprovado, justamente. Concorda comigo? O simples fato de existir a extinção de punibilidade não significa que o cidadão cometeu ou não aquele ato. Então, sob o ponto de vista criminal, tá tudo bem, pô. Não vai ser pego, por quê? Porque acabou. Agora, quando a gente olha sob o ponto de vista de concurso público, a polícia militar ela vai pensar dessa forma. Pô, ele cometeu o ato. Tá ligado na situação? Ele cometeu o ato. Ele fez aquilo ali, de fato. E por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante?
Porque o cara, no caso de vocês aqui, vamos fazer concurso do próximo ano. Acontece um evento desse, quando você... deixa a parada pra lá, vai ser extinta mesmo. Não acontece isso. Acontece pra caramba. O advogado fala assim, pô, vamos fazer uma transação penal. E a transação penal, ela extingue a punibilidade. A suposta vítima, ela desistiu da ação e também extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade, artigo 107, pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei, pela prescrição, como é o caso, né? Pela renúncia do direito, pela retratação do agente. Olha só, acontece muito esses casos de prescrição, ou seja, o direito, o lapso temporal acaba tomando o direito e extingue a punibilidade. A suposta vítima, ela renuncia o direito de dar continuidade com aquela ação. Porque olha só, existem as ações incondicionadas, existem as ações condicionadas à representação. Então, para ela dar sequência, ela precisa ir lá e representar. Então, quando ela fala assim, eu não quero mais. Quando ela fala eu não quero mais, não significa que a vítima foi violentada. Beleza. E tem aqui pela retratação do agente. Ele vai lá e pede desculpas. Aí a suposta vítima aceita as desculpas e tá tudo bem. Entendeu? Então, quando vocês estiverem numa situação dessa, se for aplicado a regra do artigo 107, a Polícia Militar vai te reprovar. Quando a gente analisa a questão jurídica, criminal, ela é de um jeito, protege o cidadão. Quando a gente analisa a situação jurídica, sob o ponto de vista de concurso público, a administração pública ela vai ser resguardada sempre, tá bom? Então, beleza. Nesse caso aqui, a gente levou para a justiça, nesse segundo item, nós levamos para a justiça e lá na justiça a gente apresentou uma série de informações comprovando que aquele cidadão não cometeu o fato, não cometeu o ato. Porque olha só, qual foi a falha dele? Que é a maioria das falhas que a galera comete. O processo foi extinto e tá tudo bem. Presunção de inocência e tá tudo maneiro. Isso vai dar treta. Por quê? Porque a Polícia Militar, quando ela vê isso, e vocês acabaram de me falar isso aqui no chat, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, vocês acabaram de me falar. Então vocês concordam, né? Se houver a extinção de punibilidade, não significa que a pessoa não fez o ato, não cometeu o ato. Então a Polícia Militar, na hora que ela estiver fazendo a investigação social, ela faz o seguinte: você teve passagem em repartição policial? Como em algum momento? Aí você vai falar, sim, eu tive. Tive passagem, sim. Aí, você lembra o número do processo? Você diz, sim, lembro sim. Bota lá o número. Quando o avaliador da Polícia Militar vai analisar teu caso, ele fala assim, ô candidato, tem um registro de ocorrência aqui, o que aconteceu? Traz para mim o RO. O que ele faz? Ele vai lá na delegacia, tá tudo bem mesmo, já deu bom, extinta a punibilidade. Ele vai lá e pega o RO, a cópia, autenticada. Depois ele vai lá no fórum, tira a certidão negativa. Vai no primeiro, quarto ofício, primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício, e tá tudo bem. Aí ele pega aquele monte de documento, declarações de boa conduta, aquela coisa toda, entrega pro sargento. Aí o sargento fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Sargento, foi nada não, pô. Tá, mas como é que você prova que não foi nada não? Não foi nada não, foi extinta a punibilidade mesmo e tá tudo bem. Bom, qual vai ser o resultado? Esse cidadão vai ser reprovado, porra. Então, quando vocês, cidadãos, estiverem no concurso público e tiverem um envolvimento que tenha extinta a punibilidade, missão, vocês têm que provar por A mais B que vocês não cometeram o ato. Né? Fato é diferente de ato. Não cometeram aquele ato. Porque senão você vai ter que ter uma dor de cabeça, vai ser reprovado, aí vai ter que ingressar com recurso administrativo para poder contornar
E se não der certo, vai para a justiça. Cara, vai ganhar? Depende. Depende. Extinção de punibilidade não resolve problema de ninguém. Presunção de inocência, cara, esquece isso. Isso é técnica jurídica que você vai usar num processo. Você quer usar isso num processo? Não. Vamos tentar resolver isso antes de ser reprovado. O rapaz estava em casa com a irmã e a amiga. A esposa, ex-mulher, né, a ex-companheira, foi lá, foi na casa dele e houve uma agressão. Ele deu uma paulada nela, quer dizer, ela deu uma paulada nele, ele deu uma paulada nela. Os dois foram para a delegacia, registraram ocorrência. E aí, nessa ocorrência teve lá o exame de corpo de delito que comprova que houve agressão. Como é que se comporta num caso desse? Naqueles casos em que não tem agressão, em que não tem de fato o crime, o que eu recomendo? Contrata o advogado ou o defensor público e corre atrás para ser absolvido. Por que tem que ser absolvido? Cara, se você não cometeu o ato, se você não fez o ato, você não violentou nem ameaçou, cara, vai pro fight para resolver isso e ser absolvido. Porque se você for absolvido criminalmente, ele vai dizer o quê? Que você não cometeu aquele ato. Existem várias formas de absolvição, tá? Eu estou te falando de uma forma geral. Então, se não está comprovado que você cometeu o ato, você não cometeu, né? Tá lá, absolvido. Então tá resolvido o teu problema. Aí sim tá resolvido o teu problema com ressalvas, tá? Com ressalvas. Artigo 386 do Código de Processo Penal diz assim: o juiz absolverá o réu. Ponto. Desde que reconheça, mencionando a causa, desde que reconheça, está provada a inexistência do fato. Ó, inexistência do fato. O que significa isso? Que o fato não aconteceu. Aquele fato não existe. Então como é que o cara vai ser penalizado por um fato que ele não cometeu? Então o advogadozinho tem que provar que o fato não cometeu, que aquele fato não foi cometido. Simples, tá? Ah, Marcelo, a mulher foi na delegacia, a minha ex-companheira, e falou que eu bati nela, e falou que eu agredi, falou que eu ameacei. Esse fato existe? Sim ou não? Se sim, beleza, vai ser julgado e processado, vai ser condenado. Se não, você vai ser absolvido. Tá ligado na parada? Vai ser absolvido. Por que eu estou dizendo isso? A ideia é esclarecer você do que você pode fazer. Pô, se eu não fiz essa parada, eu posso ir para frente. O juiz absolverá o réu quando estiver comprovada a inexistência do fato. Então, se não existe um fato, né, não tem. E você provar que aquele fato não existe, acabou. Pô. Ah, ela me bateu. Como é que você prova que ela não bateu? Arruma uma testemunha. Arruma uma imagem. Esse é o primeiro item. Gente, olha só. O assunto é muito vasto, tá, gente? Não é tão simples. Aqui é só para dar uma ideia, dar uma pincelada para vocês, para que vocês saibam, na hora de conversar com o advogado, quando vocês estiverem com um problema desse, espero que nunca tenham um problema desse, tá? Espera aí que é nessa imagem aqui. Toda hora eu erro a câmera. Mas vamos lá. Está comprovada a inexistência dos fatos. O outro, não haver prova da existência do fato. Está provada a inexistência. Não haver prova da inexistência. Não constituir o fato infração penal. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. São situações, tá? Não existe prova de ter concorrido para a infração penal. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Não existe prova suficiente para a condenação. Você, como candidato, se tiver numa situação dessa, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a absolvição, porque a absolvição no teu processo, ele vai te safar, evidentemente, ele vai safar você num processo criminal, e vai resolver o teu problema no concurso público, se caso você passar, for aprovado, na hora de se deparar lá com o sargento,
Ele vai falar assim, tá, e esse caso aqui? Não, foi absolvido. Tá aqui a prova. Tira a cópia do processo, autenticada, entrega para ele e tá tudo bem, porque você foi absolvido. Entendeu a ideia? Agora, quando o cara não sabe e ele pensa que a extinção de punibilidade vai resolver o problema dele, eu já expliquei que não resolve, ele fica tranquilo. E aí quando o advogado ou o defensor público lá no processo criminal fala assim, vamos aceitar essa transação penal? Gente, eu já fiz isso várias vezes, tá? Então vamos aceitar essa transação penal que tá tudo bem? Aí o cara, pô, tá tudo bem. O juiz fala, pô, aceita aí a transação, pô. O juiz fala, hein? Aceita aí que tá tudo bem, vai dar nada pra você, não. Paga aí aqui uma cesta básica e tá tudo bem, não vai ter problema nunca mais na tua vida. A não ser que você cometa outro crime. Né? Venha cometer uma parada, aí o juiz vai dar uma puxão de orelha. Aí tu vai falar assim, pô, tá todo mundo falando pra eu fazer? Vou fazer. E aí, caso você, cidadão, tenha cometido o ato mesmo, bateu na mulher, sei lá, bateu no colega, cometeu o crime, quer entrar para a polícia militar, primeiro que a polícia militar ela vai te limar, evidentemente. Mas se você quer entrar, então num caso de um processo criminal desse, o que você tem que buscar? Você tem que buscar a transação penal, tem que buscar a extinção de punibilidade, porque não tem jeito. Se você deixar para o processo rolar, buscando a absolvição, e tiver prova que você cometeu o ato, aí, amigo, vai tomar na cabeça. Não vai querer bater de frente. Né? Então, esse recado aqui é para dois tipos de pessoas. Aquele que não cometeu nada, então ele pode buscar absolvição pela regra do artigo, que eu não me lembro mais, artigo 386 do Código de Processo Penal. Ele, pô, eu posso ser absolvido? Chega pro doutor e fala, pro doutor advogado, pro defensor e fala, pô, vamos correr atrás da absolvição, eu tenho prova que eu não cometi essa parada aqui. E tá tudo bem, vai ser absolvido, vai resolver o problema dele no concurso. Agora, aquele cidadão que de fato cometeu, vai ser condenado. Então, aí você tem que ouvir o que o advogado está falando. Vai fazer uma transação penal, vamos extinguir essa punibilidade, se existir essa possibilidade. Beleza? Feito. Aí não tem jeito, pô. O cara cometeu o crime, não tem jeito. Vai ter que partir para violência na violência no bom sentido, né? Para na hora de fazer lá o concurso público, ele vai ter que usar os meios, sabe que vai ser reprovado, mas existe uma possibilidade de resolver isso na justiça. O recado aqui é para aqueles caras desavisados que ficam pensando que uma extinção de punibilidade vai resolver o problema dele. Não vai. Se de fato o cidadão cometeu o ato, o crime, bateu na mulher, ameaçou a mulher, cometeu a violência doméstica, não tem para onde correr, não tem como ele provar que ele fez isso, cara, ele tem que utilizar a regra do artigo... Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Vai ter que utilizar a regra do artigo 107 do Código Penal. Qual é a regra do 107? Extingue a punibilidade. Pela morte não é, pela anistia não é, pela retroatividade não é, pela prescrição não é. Cadê? Pela renúncia do direito de queixa, pode ser, ou pela retratação do agente. Esses casos aí. Então ele pode usar essa extinção de punibilidade, só que olha só, a extinção de punibilidade não safa ele do processo, ou da possível reprovação no concurso da Polícia Militar. Entendeu? Então nós temos duas situações distintas. E como é que eu devo me comportar, Marcelo? Senta com o advogado e fala, eu consigo, usando as duas regras, do artigo 107 do Código Penal e do artigo 386 do Código de Processo Penal, você vai chegar para o advogado e fala assim, eu consigo ser absolvido? Sim ou não? Aí o teu advogado vai falar, pô, velho, olha só, dá para absolver. Como você já conhece a legislação, o artigo 386, tá, mas doutor, como é que eu posso ser absolvido nesse caso? Ele vai falar, olha, não tem prova disso, não tem... Nesse caso você tem que conversar com o teu advogado ou defensor para falar assim, pô, é importante a absolvição para mim porque eu vou fazer um concurso público da área de segurança pública. Então, doutor, dá para conseguir? E ele vai dizer para você, olha, não vai dar. Não garanto. E aí você vai dosar aquilo ali. Porque realmente, se correr o risco de tomar uma cacetada lá no processo penal, aí não tem jeito. O amigo vai ser reprovado no concurso da Polícia Militar e aí não vai ter nem jeito mesmo de resolver o problema nem no concurso público. Entendeu? Então, voltando ao nosso caso.
o rapaz cometeu o ato, ele bateu na mulher porque a mulher invadiu a casa dele e bateu nele. Bateu no carro, bateu nele, ele foi lá e revidou. Ou foram para a delegacia, ele deu o depoimento ela deu o depoimento dela, está registrado, a gente tentou ler aqui, a gente não conseguiu. Beleza. Tudo foi feito o exame de corpo de delito, comprovou que ele sofreu a lesão, comprovou que ela sofreu a lesão. Gente, ele cometeu, independente de legítima defesa ou não, ele cometeu ou não? Cometeu, pô. Então a Polícia Militar vai avaliar isso, tá? A Polícia Militar não vai avaliar a sua legítima defesa, ela vai avaliar isso que você fez. Se o cidadão verificar, junto com o advogado dele, que vai dar ruim para ele, qual é a melhor opção, gente? Qual é a melhor opção? É melhor reprovar num concurso do que ficar pagando cadeia, não é? Então ele vai lá e extingue a punibilidade, pô. Agora, aceita a transação penal, quando for o caso, e aí vai ser extinta a punibilidade. Mas isso não significa que o cara não cometeu o ato, entendeu? Então, nessa situação que a gente está avaliando, o que o rapaz tem que fazer? É conversar com o advogado para saber se existe a possibilidade de absolvição. Se existir, tem que ir para frente para ele conseguir a sentença de absolvição e aí vai resolver. Por que o cara que tem a extinção de punibilidade ele é reprovado? Porque a Polícia Militar entende que ele cometeu aquele ato ali. Concorda comigo? E o cidadão não teve capacidade de provar que ele não fez. Então a missão do candidato, que já tem um processo, que já foi arquivado, é provar por A mais B que ele não cometeu aquilo. Ele pode usar a suposta vítima como prova, ele pode usar documentos, fotos, ele pode usar testemunhas, ele pode usar um monte de coisa. Então ele vai mostrar para o avaliador que de fato ele não cometeu aquilo ali. Qual é o erro do candidato? Quando ele pega a certidão de inteiro teor dizendo que a punibilidade foi extinta, o que acontece? Ele fica tranquilo. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Nós temos 3 situações. Uma da pessoa que cometeu o fato de fato e o processo está em andamento, ele vai tentar ser absolvido, vai fazer o possível para ser absolvido. Marcelo, vai dar ruim. Então aceita lá a transação penal. Ou então busca a extinção de punibilidade naquela regra que eu mencionei. Existem outras regras de extinção de punibilidade, vai depender do caso. Eu só dei um exemplo aqui. Tá? Então aquele caso que o cara, não tem jeito. Agora nós temos aquele caso em que ele sabe, o processo está em andamento, ele sabe que ele pode ser absolvido. Como? Provas, pô. Se ele não cometeu o ato, ele tem que ir até o fim, cara. É melhor ele correr atrás para resolver criminalmente, porque a decisão criminal vai vincular o resultado lá no concurso público. Se ele foi absolvido, se ele foi absolvido, não tem o que ser feito. Ele não pode ser reprovado por isso. Então essa é uma segunda situação com o processo em andamento. Naquele caso onde o processo já foi extinto, já foi arquivado, não tem mais jeito, primeira coisa que o candidato tem que fazer, vai na delegacia e vai fazer um requerimento de cópia do inquérito policial ou da VPI, que é a verificação preliminar de inquérito. Beleza, vai tirar cópia disso. Depois ele vai na justiça, se tiver processo, vai pegar a cópia do processo. Em casos que os processos já foram incinerados. Aí ele vai ter que pedir uma certidão de inteiro teor. Além disso, vai pegar primeiro, quarto ofício, essas certidões criminais. Beleza. Feito isso, ele vai analisar os fatos que estão ali e vai correr atrás para provar que não foi aquilo que aconteceu. Ah, Marcelo, mas eu fiz aquilo mesmo. Não tem... se você fez, aí, amigo, não tem jeito. Vai ser reprovado, vai ter que entrar com uma ação judicial e na ação judicial vai ter que torcer para que o juiz aceite a tese que o advogado colocar. Mas, Marcelo, por que torcer? Porque, olha só, cada juiz entende de um jeito. O juiz analisa o processo de acordo com as provas que estão lá. Isso vale para qualquer processo, seja criminal, seja de família, seja trabalhista, seja de concurso público. São as provas que delimitam o que o juiz, como e o que o juiz vai julgar. Então a missão do candidato é provar que ele está com a ficha limpa, que está tudo bem com ele. Tema 22.
de repercussão geral que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente. Marcelo, o que é isso? Ah, quer dizer que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e tá tudo bem? Eu posso dar porrada, tiro e bomba e tô bem? Não. Não sei se alguém já esclareceu para vocês, mas vamos lá, vamos pro fight aqui. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral. Abre aspas. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Fecha as aspas. Então, o tema de repercussão geral número 22, que foi julgado recentemente, que geral ficou num alvoroço só dizendo, porra, tá tudo bem, eu não vou mais ser reprovado. Aqui ele diz assim, vou repetir, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. O que o Supremo Tribunal Federal quis dizer disso? Existe um princípio previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. E diz o seguinte, todos os atos da administração pública têm que estar previstos em lei. E aí ele diz assim ainda, os requisitos para acessar ao cargo público, seja civil ou militar, tem que obrigatoriamente estar previsto em lei. Quando eu falo lei, é aquela lei que passa no Congresso, é a lei que passa na Câmara de Vereadores, é a lei que passa na Assembleia Legislativa. Essa é a lei, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem um decreto, às vezes tem uma medida provisória, às vezes tem, sei lá o que for, e não funciona de nada. Então essa é a lei que eu estou falando. Essa tem vigor, tem validade, tem eficácia. Beleza. Então, no concurso público da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro, existe a possibilidade, existe alguma coisa prevendo que o candidato pode ser reprovado. Existe uma lei falando sobre isso? Vamos procurar. Existe uma lei, Lei 443, de 1981. No artigo 11 dessa lei, que é o Estatuto do Policial Militar, diz, do ingresso na Polícia Militar, diz, para a matrícula no estabelecimento de ensino policial militar destinado à formação de oficiais, graduados e soldados, além da condição relativa à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e capacidade física, idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça nem tenha exercido atividades prejudiciais. Só fala isso. No edital, no item 17, no item 16 do edital, ele diz assim, ele elenca uma série, uma série de situações que reprovam o candidato. Será reprovado o candidato que tenha respondido ou que responda como acusado em inquérito policial militar, autor de termo circunstanciado de ocorrência, processo criminal, ou que tenha sentença de transação penal condenatória, ou restritiva, transitada em julgado, ou crime contra versões, desde que a circunstância do outro lado demande o perfil inadequado. Então, aqui, todo candidato que tiver processo vai ser reprovado por isso. O que o tema de repercussão geral quis dizer é, sem previsão constitucional ou sem previsão em lei, não é possível a cláusula de edital que reprove o candidato pelo simples fato de responder a inquérito. Então, o simples fato do candidato ter um inquérito não pode ser motivo para reprovar na polícia. Aí tu vai falar assim, então tá tudo bem, doutor. Doutor, né? Marcelo. Tá tudo bem, Marcelo. Não vou ser mais reprovado. Vai. Por que vai? Porque a polícia vai falar assim, tá, tudo bem, essa cláusula é ilegal, não posso reprovar. Mas a sua idoneidade, Lei 443 fala, idoneidade.
a sua idoneidade, o fato de você ter respondido a processo judicial, indica que a tua idoneidade não é boa. E isso está previsto na lei, ó. Tá aqui, idoneidade. E se a sua idoneidade não é boa, eu vou te reprovar. Tá, e aí, Marcelo, pô, então tá chovendo no molhado. Sim, tá chovendo no molhado. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que não fede e nem cheira. Ele fez o que tinha que ser feito, mas não ajuda em nada. Por quê? Porque volta a estaca zero e o candidato continua tendo a obrigação de provar a sua idoneidade moral. Marcelo, como é que eu provo? Foi tudo que eu falei do início do processo até aqui. Do início da live até aqui. Ele tem que provar que a conduta dele é ilibada. Como é que ele faz isso? Cuca para funcionar. É provas. Ah, Marcelo, mas não tem jeito. Aí se não tiver jeito, é justiça. E aí vai resolver na justiça, usando aí os argumentos que tem que ser usados. Entendeu? Então, em resumo, o candidato não pode se confundir a vida dele. Não pode confundir a vida dele. Assim, não pode colocar a vida dele em risco, sob o ponto de vista de concurso público, achando que o simples fato de ter uma certidão negativa criminal e ter extinção de punibilidade vai safar ele. Não vai safar não, gente. Eu dei um exemplo aqui, um só, né? Se eu for para relacionar, a gente vai relacionar uns bons 1000 casos. Entendeu? Ah, mas o Supremo Tribunal Federal, porra, tá tudo bem. O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, por conta do princípio da legalidade, ninguém pode ser restringido de acessar o cargo público. O princípio da legalidade está previsto lá no artigo 37, caput, inciso 1. Só dá uma lida lá. Os requisitos têm que ser previstos em lei. Então, o Supremo Tribunal Federal fez o papel dele. Só que a Polícia Militar fala, tá, tudo bem, isso aqui não está previsto em lei, mas a idoneidade está. E o fato de você ter respondido um processo diz que você não tem idoneidade. Então, o candidato volta a estaca zero. Qual a missão do candidato? Provar, por A mais B, que ele não cometeu aquele ato. Se ele provar isso antes do inquérito, da investigação social, ele não vai ser reprovado. E se for, vai fazer o recurso e vai dar bom. Gente, funciona o recurso administrativo. Tá? Ah, Marcelo, mas olha só. Eu bati na mulher, quebrei a cara dela mesmo. Amigo, vai sofrer as consequências, vai ter que resolver o processo na justiça. Entendeu? Então é isso.